coisa muito fácil de definir. Eu gosto de usar a definição de um filósofo chamado Lee McIntyre, que define a ciência como um processo. A ciência é um processo de investigação da realidade, e esse processo pressupõe a nossa capacidade de mudar de ideia diante de novas evidências, desde que essas evidências sejam robustas e bem apresentadas, e também de mudar de ideia diante da crítica dos nossos pares, que podem apontar falhas nesse processo. Quando a gente encara a ciência com essa atitude científica de encarar a ciência como um processo, fica mais fácil a gente entender como que a gente usa a ciência em políticas públicas de um país. E daí a gente tem dois aspectos importantes. Primeiro, a gente precisa de ciência para políticas públicas e a gente precisa de políticas públicas para a ciência. Tudo que está no nosso entorno hoje, a própria possibilidade de a gente fazer uma gravação, de transmitir isso para as pessoas, já inclui muito de ciência e tecnologia desenvolvida no século XIX e no século XX. Yeah, Mr. White! Yes, science! O impacto maior para as pessoas talvez seja a questão da saúde, porque nos importa muito a vida nossa, a vida dos outros que nos rodeiam. Isso é uma questão fundamental do ser humano. A situação, pelo menos desde que eu comecei a fazer ciência, acho que nunca esteve tão ruim. Está cada vez mais difícil conseguir bolsas de estudo para pós-graduandos. E aqui no Brasil a ciência é movida por pós-graduandos, né? Diferentemente dos países desenvolvidos, que são os pós-doutorandos, aqui são os pós-graduandos que levam a ciência. Mais difícil conseguir bolsas, mais difícil conseguir financiamento, né? E sem financiamento, realmente a ciência para na mesma hora e tudo fica gravemente comprometido. A ciência brasileira está à beira de um desmonte. Devido a esse rebaixamento muito forte do orçamento, a gente corre o perigo de entrar num vácuo científico. Esse vácuo científico ele pode levar décadas para ser sanado, para ser remontado. Isso porque nós levamos décadas para montar. Nós ainda temos uma gordura para queimar enquanto os projetos continuarem, mas se essa situação se perdurar, por exemplo, por mais 2 anos, 3 anos, eu acho que vai começar a haver uma desmobilização. Os cientistas vão começar a pensar, ou vão para fora do país, ou vão começar a pensar em fazer outras coisas, uma ciência mais barata, que é o que nós fazíamos na década de 70 e 80, e nós levamos um tempo enorme para atingir um patamar hoje, pelo menos em São Paulo, um patamar de nível mundial, e nós vamos voltar ao que nós éramos quando a gente era uma ciência de terceiro mundo, né? Sem essa ciência, nós vamos passar a ser novamente completamente dependentes dos países que produzem ciência. Certo? É isso que o Brasil quer. Alguém já disse, eu não estou procurando o autor dessa frase. Quem sabe você possa me ajudar. E a frase é mais ou menos isso aí. As nações que não valorizam a ciência, né, servirão para carregar água e cortar lenha para as nações desenvolvidas. Quando você tem pessoas despreparadas, elas se sentem inferiorizadas diante daqueles que têm cultura, diante dos cientistas, diante dos intelectuais. Então, elas perseguem. Isso tem sido assim o tempo inteiro. Perseguem, tratam com desprezo, não dão valor. A ciência passa por isso. Você não dá valor. Você diz, a Amazônia, olha aqui, o satélite mostrou. O satélite, não, isso não vale nada. Não é, é assim, é um descrédito permanente. Isso atrapalha, porque dificulta a adoção de políticas públicas. O Brasil não vai sair do estágio em que se encontra sem ciência e tecnologia. Não há nenhuma possibilidade. Não dá para viver num mundo moderno, um país progredir, ir para frente, sem um projeto de desenvolvimento científico e tecnológico. Nós vamos ficar importando coisas dos outros? Eu realmente acreditei, assim, de corpo e alma, que a Terra poderia, sim, ser plana. O meu objetivo era falar daquilo que eu acreditava, de fato, de ser uma voz na internet para falar daquilo que eu pensava, acreditava, defendia. Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Leandro de volta, canal Inteligência Natural. Sejam todos sempre muito bem-vindos, muitíssimo obrigado. Grande abraço. Por mais de 6 anos, o Leandro defendeu o terraplanismo, mesmo contrariando o consenso científico. O meu objetivo era, de fato, saber se a Terra é mesmo um globo. Tudo que escapa dos órgãos dos sentidos
é fé, meus amigos. O convite do terraplanismo, ele é interessante, porque de fato o ser humano ele é tão pequeno e a Terra é tão grande que de fato ele nunca consegue ver a curvatura da Terra. A Terra é um globo? Tem certeza? Vamos testar o globo. Isso me atraiu. Agora, a Terra plana, o que mais tem são provas, o que mais tem são evidências. Quem não está vendo a evidência é porque realmente não quer ver. Meu nome é Leandro Batista, eu tenho 36 anos, eu sou atendente comercial. O que ele come, o que ele vive, onde ele mora, o que ele veste. Não, eu sou um cara normal como qualquer outro. Daqui a pouco eu vou pegar um trem lotado para ir trabalhar como qualquer outra pessoa. Eu só acreditava que a Terra era plana. Hoje eu sou um globista, né? E a comunidade terra plana me chama de ex-terraplanista. Aquilo foi tão bizarro que pela bizarrice me prendeu aquele vídeo. E essa é a verdade, os governos mentem, a NASA mente, a gente vive num plano estacionário. Eu fiquei perto, pelo amor de Deus. Como assim a gente vive num plano estacionário? E as fotos da Terra e tudo, e os cientistas, aquela coisa toda. Então, aquilo me cativou e eu quis saber mais. Como assim? Por que estão falando que a Terra é plana? Aqui nós temos um mapa que ele é chamado de mapa da Terra plana. Se você perguntar para um terraplanista como ocorrem eclipses solares e lunares num modelo de Terra plana, cada um vai falar uma coisa. Não é uma coisa organizada, com centros de pesquisa, estudos, meios acadêmicos e etc. É uma coisa completamente voltada à fé. Você passa a acreditar que a Terra é plana e é quase uma nova religião. Mas um episódio marcante mudou tudo para ele. É um fenômeno que se chama Sol da Meia-Noite. O Sol da Meia-Noite acontece nos polos da Terra nos meses de verão. É um período em que o Sol não se põe, nem de madrugada. O motivo é o eixo de rotação da Terra, que é inclinado a 23,5 graus em relação ao eixo de rotação do Sol. Por causa dessa inclinação, o Sol ilumina os polos durante as 24 horas do dia no verão. O Leandro decidiu ver o fenômeno de perto. Ele fez uma vaquinha online e arrecadou 17 mil reais para viajar para a Noruega, no Polo Norte. Contemplem, Sol da Meia-Noite, está ali ainda. Para vocês ficarem aí ambientados 23 horas e 25 minutos. Eu propus esse desafio para os meus inscritos, ó. Nós precisamos de mais evidências, né, de que a Terra é plana. Então eu quero ir para lugares específicos que acontecem fenômenos específicos. Que seria mais ou menos aqui, ó. Aí eu levei o meu material, as minhas câmeras, etc. E filmando o Sol da Meia-Noite, postei no meu canal. Então é mais ou menos aqui dentro do Círculo Polar Ártico. Eu sei que muitas pessoas disseram, mas para que fazer isso se já é sabido o que acontece? O motivo é muito simples, é porque quando você tem uma experiência com uma coisa, é diferente de alguém falar para você apenas o que acontece. Yeah, Mr. White! Yes, science! Tá? Eu compreendo muito melhor do que em qualquer outro momento como funciona o Sol e a alternância de luz e trevas. Quando eu vi esse fenômeno lá, o Sol girar por cima da minha cabeça 24 horas, foi aí que eu tive o choque de realidade, porque eu pensei, peraí, e se eu estivesse na Antártica e o Sol se comportar da mesma forma no verão antártico? Os terraplanistas acreditam que a Antártica é a borda do planeta e, portanto, o Sol da Meia-Noite não poderia ser observado de lá. Para a Terra ser plana, gente, na Antártica não pode ter Sol da Meia-Noite. Se tiver, a Terra não é plana na Antártica, certo? Se tiver, não. Tem. E depois da viagem para a Noruega, o Leandro desistiu de refutar os muitos vídeos que mostram o fenômeno no Polo Sul. Para mim, é como se fosse uma desilusão amorosa. Sabe quando o Sol da Meia-Noite na Antártica, para mim, é isso, ele cortou a minha paixão pela Terra plana. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, não tem como eu sustentar mais essa ideia. E assim como um amor não correspondido, você fica chorando a vida toda ou você segue a vida? Tem que seguir a vida, né? Então eu tô seguindo a vida. A Terra é um globo e eu tô seguindo a vida. Eu sei que você já viu no título, na thumb aí, né? Então a gente vai contar sobre o processo que a gente sofreu e foi condenado. Tudo começou em junho do ano passado. Eu lembro que era festa junina, eu estava curtindo a festa junina, quando mandaram um perfil pra gente. É um perfil que tem que falava várias coisas diferentes, um perfil no Instagram, tá? E um desses posts era sobre vermes causando diabetes e como protocolos de desparasitação podem ajudar a curar a diabetes. Não. Essa é a minha área, né? Diabetes, estudei diabetes academicamente por 16 anos. E aí o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi entrar no perfil dessa pessoa e comentar com nunca vi um cientista falando assim, olha, isso daqui é desinformação, você não pode falar esse tipo de coisa, diabetes não tem cura, tem manejo, tá? Você não pode alegar que você cura uma doença manejando coisas que não causam ela, né? Vermes não causam diabetes, né? Espero que esteja muito claro aí pra quem tá assistindo. Inclusive, a gente fez um vídeo já também falando sobre
E aí a gente, mano, o juiz vai olhar isso aqui e fala assim, cara, realmente, porque a gente mandou artigos, inclusive, a gente fez uma tese, inclusive científica, explicando, expondo por que a gente tinha desmentido a desinformação que ele tava propagando. A gente falou, o cara vai olhar isso aqui e fala assim, porra, claro, a desinformação pode ser algo perigoso pra vida das pessoas, pode prejudicar a saúde delas, se elas seguirem o que aquela desinformação tá propondo. E aí, fala, não, vai ganhar, vai jogar. Vamos porque não é possível que o juiz vai olhar e falar assim que ele pode continuar promovendo posts que tem desinformação. Não é possível. Não é possível. Mas condenar foi a possível. gente. E foi possível. Mas foi possível. E aí no dia 4, um dia depois do aniversário dela, ainda bem que não foi no Ainda bem que não foi no dia do meu aniversário, porque senão eu ia ficar muito puta. Era dia do biólogo, eu tava lá felizinha, era aniversário da Laura, todo mundo felizinho. Aí no dia 4, a gente recebeu a notícia do nosso advogado falando assim que a juíza, ela ordenou que a gente apagasse o vídeo, ela deu danos morais pra ele em R$1.000 e falou que porque a gente causou vergonha e tristeza ao autor. Agora, chegou o momento da gente mostrar o vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção se alguma coisa incriminatória, né, do que eu falei ali, se eu acuso alguém de matar alguém, se eu acuso alguém de qualquer outra coisa, se eu cometo algum crime nesse vídeo, tá? Esse cara bloqueou a gente porque eu fui lá avisar que o que ele tá espalhando é mentira. Mas como tem muitos outros canais espalhando a mesma mentira para vender protocolo de desparasitação, deixa eu falar com todas as letras. Diabetes não é causada por verme. Diabetes é basicamente um problema na sua insulina, que é uma chave que não consegue abrir a porta das células do seu corpo para o açúcar entrar nelas e ser usado como energia. Ou então também não tem insulina suficiente para abrir todas as portas e o açúcar também não consegue ser utilizado. Então é um problema na ação e na quantidade de insulina ou até ambos, e a consequência é o aumento do açúcar no sangue. Isso causa uma série de problemas como amputações de membros, cegueira, doença nos rins, problema no coração e pode levar à morte. E o que causa isso são vários fatores, desde a sua genética até o seu estilo de vida, mas nenhum desses fatores é verme. Eu sou doutora pela USP, cientista há 16 anos e também divulgadora científica, e eu tô aqui para ajudar vocês a não passar pelo que esse moço passou. Ele perdeu a mãe porque ela abandonou o tratamento de diabetes e acreditou em protocolo de desparasitação. Há vários tratamentos para diabetes que vão ajudar a sua insulina a trabalhar direito, para o açúcar sair do sangue e parar de causar problema. Mas eu repito, nenhum desses tratamentos é para eliminar vermes. Não existe verme no pâncreas. Se você ver alguém propagando isso, denuncie e bloqueie, porque isso é desinformação e tá chegando forte para vender curso. 100% desses perfis falando que doenças são causadas por vermes estão vendendo curso. Estamos combinados? Manda esse vídeo para os seus familiares vulneráveis que podem cair em mais esse conto. Se eu soubesse que esse vídeo iam tirar prints desse vídeo pra botar num processo, eu tinha me arrumado mais, porque ele tinha os advogados dele, quando entraram construir a tese lá do processo, eles tiraram uns prints, eu tava assim,